Olá, pessoal! Seguiremos com a leitura do livro O Pai Nosso, de Emmett Fox. Bons estudos! O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como somos filhos de um Pai amoroso, temos direito de esperar que Deus nos dê tudo aquilo que precisamos. Os filhos esperam naturalmente que seus pais humanos lhes satisfaçam todas as suas necessidades. E da mesma maneira esperamos que Deus cuide das nossas. Se fizermos isso com fé e compreensão, nunca esperaremos em vão. É a vontade de Deus que todos nós, seus filhos, levemos vidas saudáveis e felizes, repletas de experiências alegres, que nos desenvolvamos com liberdade e regularidade, dia após dia, semana após semana, à medida que nossos caminhos se vão alargando. Para isso, precisamos de coisas como comida, vestuário, abrigo, facilidades para viajar, livros, entre outras coisas. Acima de tudo, necessitamos de liberdade. E no Pai Nosso, todas essas coisas são incluídas na palavra pão, que aqui não significa apenas alimento em geral, mas todas as coisas de que o homem necessita para levar uma vida saudável, feliz, livre e harmoniosa. Só que para conseguir todas essas coisas, precisamos pedi-las, embora não necessariamente em detalhe, e reconhecer em Deus a fonte de todas nossas benesses. Todas as coisas boas que nos acontecem e que atribuímos à boa sorte provêm de Deus, o Autor e o Criador da vida. As pessoas pensam que suas fontes de lucro provêm de determinados investimentos, de um negócio qualquer ou de um cargo. Mas esses são apenas os canais através dos quais o lucro vem da fonte, que é Deus. O número de canais possíveis é infinito, mas a fonte é única. O canal particular através do qual você recebe seu suprimento pode muito bem mudar, já que a mudança obedece à lei cósmica, que rege a manifestação. A estagnação equivale à morte. Mas desde que você compreenda que a fonte de onde lhe vem tudo é o único espírito imutável, tudo irá bem. O desaparecimento de um canal será apenas um sinal para a abertura de outro. Se por outro lado, como a maioria das pessoas, você considerar esse canal particular como sendo a fonte, quando esse canal falhar, como provavelmente acabará acontecendo, você se sentirá perdido por acreditar que a fonte secou. E no plano físico, para fins práticos, as coisas são como nós acreditamos que elas sejam. Por exemplo, um homem pensa em seu emprego como sendo a fonte de sua renda, e por um motivo qualquer o perde. Firma fecha, ou resolvem diminuir o número de funcionários, ou há uma crise. Ora, como ele acredita que seu cargo é a fonte de seus rendimentos, o fato de perdê-lo naturalmente significa a perda de seus ganhos. Ele então tem de começar a procurar um outro emprego, o que talvez demore muito tempo, com uma perda aparente de renda. Se esse homem compreendesse, através de um tratamento regular e diário, que Deus era sua fonte de suprimento e emprego, apenas o canal através do qual seu suprimento lhe vinha, quando esse canal se fechasse, ele encontraria logo um outro, provavelmente muito melhor. Se tivesse acreditado em Deus como sua fonte, como Deus não pode mudar, falhar ou desaparecer, seu suprimento teria vindo de algum lugar, teria aberto seu próprio canal da maneira mais fácil possível. Exatamente da mesma maneira, o proprietário de uma firma pode ver-se obrigado a fechá-la por algum motivo alheio ao seu controle. Ou uma pessoa que dependa de ações ou tributos do tesouro pode de repente ver-se pobre, devido às inesperadas reviravoltas da bolsa ou alguma catástrofe numa fábrica ou mina. Se considerar a firma ou os investimentos como sua fonte de lucro, vai achar que a fonte secou e, consequentemente, se considerar perdido, ao passo que confiar em Deus
ficará relativamente indiferente ao fechamento do canal, que será facilmente suplantado por outro. Em resumo, temos de nos acostumar a esperar que Deus ou a causa nos dê tudo aquilo que precisamos, e portanto o canal, que é inteiramente secundário, tornará conta de si mesmo. Em sua acepção mais importante e profunda, o pão nosso significa a realização da presença de Deus, no sentido de que Deus existe não apenas de maneira nominal, mas com uma grande realidade. A sensação de que Ele está presente conosco e o sentimento de que, porque Ele é Deus todo-poderoso, todo bom, todo sábio e amoroso, nada tem a temer. De que podemos contar com Ele para tornar conta de nós, e de que Ele nos dará tudo aquilo que precisamos. Satisfará todas as nossas necessidades, nos ensinará tudo aquilo que precisamos saber e guiará nossos passos para que não cometemos erros. Esse é Emanuel, ou Deus que está conosco, e não nos esqueçamos de que isso significa um certo grau de concretização, isto é, alguma experiência da consciência, não apenas um reconhecimento teórico do fato, não apenas falar em Deus, por melhor que se fale ou pense nele, mas possuir algum grau de experiência concreta. Temos de começar por pensar em Deus, mas isso deverá levar à concretização de que o pão de cada dia, ou o maná, é essa essência de tudo. A concretização equivale à experiência, é o que conta. É ela que marca o progresso da alma. É a concretização, ou realização, que garante a demonstração. É a realização tão diferente da mera teoria e das belas palavras. A substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. Esse pão da vida, o maná oculto, e quando se tem isso, tem-se todas as coisas, de fato e de verdade. Jesus refere-se por várias vezes à experiência como pão, porque é o alimento da alma, assim como a comida é o alimento do corpo. Alimentada a alma, cresce e fica forte, desenvolvendo-se gradualmente até atingir a estatura adulta. Sem esse alimento, a alma fica naturalmente tolhida, incapaz de se desenvolver. O erro comum é supor que basta reconhecer formalmente a Deus ou falar sobre as coisas divinas, por vezes de maneira muito poética, é a mesma coisa que possuí-las. Mas isso é exatamente o mesmo que supor que olhar para uma bandeja de comida ou discutir a composição química de vários alimentos. É o mesmo que fazer a refeição. E esse erro responsável pelo fato de as pessoas às vezes rezarem anos por uma coisa sem qualquer resultado tangível. Se a oração é a força, não é possível orar sem que algo aconteça. Não se pode forçar uma realização. Ela deve vir espontaneamente, como decorrência da oração diária. Procurar a realização por meio da força de vontade é a maneira mais certa de não conseguir. Ore regular e serenamente. Não se esqueça de que em todo trabalho mental, o esforço, a atenção, acabam deixando tudo a perder. Até que se de repente, talvez, quando você menos esperar, como um ladrão durante a noite, a realização virá. Entre mentes, é bom saber que todas as dificuldades práticas podem ser vencidas pela oração sincera, sem qualquer concretização. Muitas pessoas têm dito que algumas de suas melhores demonstrações têm sido feitas sem qualquer realização. Porém, embora seja maravilhoso vencer as dificuldades, só alcançamos o grau de segurança e bem-estar a que temos direito quando experimentamos a concretização. Outra razão pela qual o símbolo de pão ou alimento expressa tão bem a experiência da presença de Deus é o ato de começar, basicamente algo que deve ser feito pela própria pessoa. Ninguém pode comer por outra. A pessoa pode ter empregados para fazer toda espécie de coisa para ela. Mas há uma coisa que ela tem que fazer por si mesma: comer. Da mesma forma, a concretização da presença de Deus é algo que ninguém pode ter por nós. Podemos e devemos ajudar-nos uns aos outros a vencer dificuldades específicas. Carregai-vos
os fardos uns dos outros, mas a concretização da presença de Deus, a substância e a evidência só podem, na natureza das coisas, ser experimentadas em primeira mão. Falando do pão da vida, Emanuel, Jesus chama o pão nosso de cada dia. A razão para isso é fundamental. Nosso contato com Deus deve ser algo vivo, e nossa atitude momentânea para com Deus, que governa nossa existência, olhai agora o tempo aceito, olhai que agora é o dia da salvação. A coisa mais fútil desse mundo é procurar viver com base numa realização passada. O que para você se traduz em vida espiritual é sua concretização de Deus aqui e agora. A realização de hoje, por mais fraca e pobre que pareça ser, tem 1 milhão de vezes mais poder de ajudá-lo do que a mais vívida realização de ontem. Agradeça a experiência de ontem, ciente que ela pertence para sempre com você na mudança da consciência que acarretou, mas não se apoie nela para a sua necessidade de hoje. O Espírito Divino é e não muda com o fluxo e o refluxo da apreensão humana. O maná do deserto é o símbolo disso no Velho Testamento. As pessoas que vagavam pelo deserto foram avisadas que todos os dias receberiam o maná do céu, cada uma delas com uma quantidade abundante para suprir suas necessidades, mas que de nenhuma maneira deveriam procurar economizá-lo para o dia seguinte. Não deveriam tentar viver da comida do dia anterior, e quando não obstante, algumas tentaram fazer isso e o resultado foi peste ou morte. O mesmo acontece conosco. Quando procuramos viver da realização de ontem, estamos procurando viver no passado. E viver no passado é morrer. A arte da vida é viver no momento presente, tornar-se um momento tão perfeito quanto pudermos pela compreensão de que somos instrumentos e a expressão de Deus. A melhor maneira de se preparar para o dia de amanhã é fazer com que o dia de hoje seja tudo aquilo que deveria ser.